a Deus. Amados, hoje nós vamos estar encerrando esse tema que a gente vem falando nas últimas semanas, sobre tudo é possível ao que crê. Amém? E nós vamos encerrar hoje, amados, falando de algo muito interessante e muito importante. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. O que realmente acontece na nossa vida quando nós resolvemos ser fiéis. Amém? Eu quero convidar você, abra a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, e a partir do versículo 19. Ó, Bíblia nova? Ah, é tua? Então é nova na mão dela. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19. Está entre Gênesis e Apocalipse. Achou? Não. Ajuda ela. Vamos esperar. Isso. No Antigo Testamento. Achou? Primeiro milagre da noite. Amém? Vamos lá então. Versículo 19 nos diz assim: pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. E o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, te coloca em oração. Pai, nós queremos te glorificar neste momento, porque o Senhor é soberano. Nós queremos, Pai, te glorificar neste momento, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor, Pai, tem cumprido e sido fiel àquilo que o Senhor prometeu. Então, Pai, nós chegamos nessa noite, Senhor, com o nosso coração humilde, quebrantado diante do Senhor, clamando ao Senhor, Pai, nessa noite e te pedindo, Pai, nos ajuda, nos direciona e nos fortaleça a sermos como o Senhor é,
fiel. Fiel ao Senhor, tendo a certeza, Deus, que vale a pena ser fiel, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena colocar todas as coisas diante do Senhor, vale a pena se manter na Tua presença, meu Deus. Vem ministrar, Pai, nessa noite aos nossos corações, vem falar, Senhor. Vem falar conosco e vem fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor, na vida de cada um que aqui está. Eu coloco, Pai, a minha vida diante do Senhor e eu te peço, usa-me, que eu apenas seja um instrumento nas Tuas mãos e que sejamos, Pai, todos edificados, renovados, fortalecidos e abençoados pelo Senhor. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amém? Amados, em tempos difíceis, Deus manifesta o seu poder através de homens e mulheres que decidem se manter fiel. É nesse período de luta, de batalha, independente da situação, independente da dificuldade, que Deus, amados, Ele está olhando e dizendo assim: cadê aqueles que realmente confiam em mim? Cadê aqueles que realmente creem no impossível? Cadê aqueles que realmente eu vou poder usar como um instrumento para que o meu nome seja glorificado na terra? Então, amados, não interessa a luta, o problema, a dificuldade, o que interessa é o quanto eu e você confiamos em Deus, somos fiéis a Deus, e aí Deus vai manifestar o seu poder através da nossa vida. Porque é através, amados, de nós que as pessoas vão conhecer quem é o nosso Deus. É através, amados, da nossa fé. É através, amados, daquilo que muitas vezes as pessoas estão olhando e estão dizendo, é impossível. E nós dizemos assim, mas para Deus não. Pode ser impossível para mim. As pessoas estão dizendo assim, isso aí é um fanático, vai nessas igrejas aí, fica meio tantando as ideias, isso aí tá, fizeram lavagem cerebral. Mas quando Deus opera um milagre, a gente só faz assim, hã? Como é que foi? Como é que você estava dizendo? Porque não é de nós que estão falando. Estão falando do nosso Deus. E é isso, amados, que eu e você precisamos entender. Quantas situações para mim e para você são extremamente impossíveis. Para a medicina não tem solução, para a justiça não tem solução, para o homem não tem solução. Mas quando nós dizemos assim, está nas mãos de Deus, se Deus diz assim, deixa comigo, porque para mim tem solução. É ou não é, Vivi? Vivi, todo mundo sabe do Cauã, que teve internado no hospital. Acho que foi no dia que ele internou, né, Vivi? No dia que ele internou, que tu entrou em contato comigo. No outro dia, a Vivi entrou em contato, a gente começou a orar, e quando foi sexta passada, a mãe do Val entrou em contato, e a gente marcou e eu fui lá orar por ele. E isso, amados, eu falo para a honra e glória de Deus. Em nenhum momento, outra coisa. E até o momento, amados, quando a gente foi orar, eu cheguei lá, orei, e coloquei nas mãos de Deus, e eu sei o Deus que eu sirvo. Eu disse, Deus, o Senhor pode dar fôlego de vida para esse rapaz. Eu sei que o Senhor pode restaurar o pulmão dele, eu sei que o Senhor pode operar um milagre aqui. Mas que a tua vontade seja feita, mas eu creio no impossível. Aí depois, quando eu saí, a mãe dele chegou, eu tive um tempo conversando com ela, e ela muito consciente da situação. Porque os médicos diziam, teu filho não tem chance. É só um milagre. O que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. E ela muito já tranquila, assim, como mãe, então eu quero que você imagine, como mãe, ela já estava preparada para perder um filho. Mas ela estava crendo no poder de Deus. Ela disse, Deus sabe, pastor. Eu disse, exatamente. E o melhor é quando nós colocamos aonde? Nas mãos de Deus. Quando foi no sábado de manhã, agora a Vivi estava me contando, no sábado de manhã ele começou a piscar. Quando foi sábado de noite, ele já estava falando. Sábado agora vai dar alta. No outro, né? Acho que você podia aplaudir o Senhor, né? Por que isso, amados? Foi porque o Senhor foi lá, a gente é só um instrumento. Outras pessoas estavam orando, a igreja estava orando, mas a gente precisa entender uma coisa, amados. Quando a medicina diz não dá mais para fazer, a gente tem que dizer assim, a medicina não consegue, mas Deus consegue. Quando eu e você chegamos numa posição onde nós dizemos assim, não tem mais o que fazer, aí a gente precisa entender, mas eu tenho alguém que pode fazer por mim.
É nesse tipo de situação, é nesse tipo de momento que eu quero que você pense. Era essa situação que Daniel estava vivendo. Era essa, amados, a situação que acontece com um jovem que é levado cativo para Babilônia para servir ao rei. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, Jerusalém, ele pediu que selecionassem aqueles que eram os melhores e que esses fossem levados até a Babilônia lá, e eles fossem preparados durante um tempo e depois eles passassem a servir o rei. E Daniel era um deles, juntamente com seus 3 amigos. Mas vamos focar só em Daniel por enquanto. E quando ele vai para lá, amados, cativo, no palácio do rei, a gente poderia dizer assim, agora complicou a situação. Agora ele vai fazer o que todo mundo quer, o que todo mundo falar para ele, é o que ele vai baixar a cabeça e fazer. Só que a Bíblia vai dizer, coloca para nós lá, Daniel capítulo 1, versículo 8, olha o que a Bíblia vai dizer. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminar. Ele estava lá no palácio e o rei disse assim, é para dar a mesma comida que eu estou comendo para eles. E ele disse assim, não quero. Pode ser a comida boa para ti, mas não é boa para mim. Às vezes, amados, nós deixamos a situação que está ao nosso redor determinar as coisas da nossa vida. Sabe o que é isso? É quando nós cedemos. É quando nós abrimos a brecha e dizemos assim, tá, tudo bem, se a pressão é essa, eu vou seguir. Se está todo mundo indo para cá, eu também vou ir para cá. Se está todo mundo dizendo que não vai dar certo, então eu também acho que não vai dar certo. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Daniel disse, eu não vou me contaminar. Os seus amigos disseram, nós também não. E aí quando eles fazem um teste ali, no final dos 10 dias, eles estavam muito melhores do que os outros. Então eles mostraram, vale a pena se manter fiel. Vale a pena se guardar, vale a pena se manter na presença de Deus. Amados, o que eu quero que você entenda nessa noite, vale a pena manter um coração puro. Vale a pena, amados, manter a nossa fidelidade inabalável. Mesmo, amados, que tudo pareça que não está agradando as pessoas, mas se nós estivermos agradando aquele que nos fez, é o suficiente. Porque nem sempre, amados, o que eu e você vamos fazer, vai agradar todo mundo. O problema, amados, do ser humano é que nós estamos mais preocupados no que os outros vão falar, na opinião dos outros, do que naquilo que Deus vai falar ao nosso respeito, naquilo que Deus vai ver ao nosso respeito. E aí, amados, nós esquecemos que não foram as pessoas que nos criaram, quem nos criou foi o próprio Deus. Se eu e você estamos aqui, foi porque Deus disse que nós éramos para estar aqui. Por isso, amados, que eu e você temos que ter uma coisa muito clara na nossa mente. Te preocupe em agradar a Deus. Porque se você quiser agradar todo mundo, amados, lembra de Jesus? Curou, libertou, ressuscitou, fez tudo. E o que o povo fez com ele? Crucifica. Por mais que você tente agradar todo mundo, amados, você nunca vai agradar todo mundo. Porque a pessoa que hoje você está agradando, amanhã pode estar de bico virado para você. Amém? Entenda isso. A preocupação de Daniel era o quê? Era se manter firme. A preocupação dele era se manter na presença de Deus. Ele correu o risco? Correu. Só que quando chega no final do prazo, consegue colocar o versículo 20 do capítulo 1 para nós? O 20, desse mesmo capítulo. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, agora foi o teste, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Imagina quando o rei Nabucodonosor foi fazer o teste para ver quem é que eram os bons, Daniel e os seus 3 amigos, 10 vezes melhor. É porque eles eram bons? Não, porque eles eram fiéis. Ah, mas é que eu não sou muito bom, pastor. Não te preocupa, se você se manter fiel, o Senhor te capacita. A Bíblia, amados, ela vai nos dizer que o Senhor não escolhe os capacitados. Deus não está procurando os melhores, Deus está procurando os fiéis. Deus está procurando aqueles que realmente creem, aqueles que querem viver o que Deus tem. Essa é a diferença, amados. Às vezes a gente fica olhando e se comparando um com o outro. Não, Deus usa quem Ele quer. Deus é que faz na minha vida e na sua vida conforme Ele quer, mas para isso Ele tem que olhar para mim e para você e encontrar alguém que confia nele, alguém que esteja disposto a viver para Ele. É isso que eu e você precisamos entender.
Aí nós vamos seguir olhando, amados, essa história. O capítulo 2 vai nos contar a história de um sonho. O sonho que o rei teve, e ele chamou lá os seus encantadores, os seus magos, contou o sonho e ninguém conseguiu decifrar. O rei se irou com todo mundo, disse assim, mata todo mundo. Só que a notícia chega a Daniel, e Daniel fazia parte daquele grupo, mas não estava junto naquela hora. Daniel chegou e disse assim, o senhor me dá uma noite, só uma noite, amanhã eu lhe dou a resposta. Então tá, se tu não me der a resposta, eu mato todo mundo. Sabe o que ele foi fazer? Reuniu os 3, vamos buscar Deus. Buscou a Deus, deitou e foi. Isso, amados, é quando eu e você confiamos em Deus. Porque o Senhor nos dá descanso em meio à tempestade. No outro dia, ele se levanta, Deus já tinha dado a revelação para ele, foi lá e disse para o rei, o teu sonho é isso, isso, isso. E o rei cada vez ficava mais de boca aberta com a sabedoria de Daniel. E o tempo, amados, agora, vamos adiantar um pouco a história, o tempo vai passando. A Babilônia cai, a Pérsia domina. Agora chega um novo rei, chega um novo governo. E aí a Bíblia vai dizer, amados, que agora o rei Dário, ele vai reunir uma grande turma, ele vai reunir os melhores, ele traz os seus conselheiros, pega os conselheiros que tinha lá da Babilônia, agora ele vai escolher os melhores. Coloca lá capítulo 6, versículo 3 para nós. Então o mesmo Daniel se destacou mais uma vez. Já tinha se destacado, agora se destaca de novo. Entre os demais presidentes e satrapas, nomezinho. Porque nele havia um espírito. O que havia nele? Quem é que deu esse espírito para ele? Às vezes, amados, a gente está achando que depende de nós. Depende do que Deus coloca em nós. Aí ele vai dizer, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Você consegue imaginar isso? O rei olhando e dizendo assim, esse cara é demais. Esse cara é muito bom. Esse cara é um servo. Esse cara veio para cá como um escravo, mas o cara é mais inteligente que todo mundo. Não existe ninguém comparado a ele. E qual era a diferença, amados? Qual era a diferença de Daniel? Deus. O que Daniel tinha de especial? Nada, ele tinha Deus. Eu e você, amados, às vezes precisamos só entender isso. Não precisamos de ter nada especial. Basta nós termos Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Por isso, amados, que quando ele faz isso, e ele mostra que, não para se orgulhar, mas mostrou, e o rei viu isso, aí começou o quê? As artimanhas. Nós precisamos derrubar esse cara. Sabe os invejosos de plantão? Sabe aqueles que querem te puxar o tapete? Aqueles que fazem de tudo para não te ver bem? Esses sempre vão entrar em ação. Amados, nem sempre quando as coisas estão dando certo na nossa vida, nós estamos agradando. Às vezes, amados, a nossa felicidade está incomodando muita gente. Às vezes a tua família está sendo abençoada e essa bênção está incomodando outras pessoas. Às vezes, amados, nós até nos enganamos com as pessoas que estão mais próximas a nós. E achamos que essas pessoas estão felizes com a nossa felicidade, mas tem gente que está pronto para puxar o tapete. O mesmo acontece com quem? Com Daniel. Eles foram lá, artimanha daqui, artimanha dali, deram a ideia para o rei, e aí disseram assim, cria um decreto. E o decreto, o medo persa, uma vez criado, não poderia ser revogado nem pelo próprio rei. Cria um decreto, durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles conheciam Daniel. Mas por que eles conheciam Daniel? Porque eles sabiam que Daniel, todos os dias, 3 vezes por dia, ele parava tudo que estava fazendo, ia para o seu quarto e ia orar a Deus. Não interessa domingo, segunda, não interessa o dia, não interessa o que ele estava fazendo. Chegou no horário, ele parava tudo. Só um pouquinho, vou lá orar, meu Deus. Ia lá, tinha o seu tempo na presença de Deus, vinha e seguia fazendo o que estava fazendo. Chegava no outro horário lá, só um pouquinho, eu preciso parar tudo. Ele tinha, amados, isso por contínuo na vida dele. Os caras sabiam disso. Vamos pegar Daniel na sua própria fé.
Às vezes, amados, não é assim quando acontece alguma coisa e aí as pessoas olham e dizem assim, mas não é tu que vai na igreja? E está passando por isso? Não é assim que às vezes acontece, amados, quando a gente está vindo na igreja, está buscando a Deus, está sendo fiel a Deus, mas as lutas elas vêm e aparecem, e aí chega sempre aquele enviado do capeta para dizer assim, ué, mas tu na igreja passando por luta? Tu na igreja passando por problema? Tu na igreja passando por dificuldade? Aonde que a Bíblia diz que nós não iríamos enfrentar aflições? Aonde, amados, a Bíblia diz que eu e você não teríamos tribulações? Eu não vejo, eu não achei ainda. Mas uma coisa eu achei, independente da luta que eu passasse, Deus estaria do meu lado, isso me basta. Isso basta. Amém? É isso que eu e você precisamos entender. E aí, amados, a palavra vai dizer, coloca para nós lá, o versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram. Ah, mas agora ele podia ter fechado a janela e ter orado escondido. Aí ninguém ia ver, ninguém ia perseguir ele. Às vezes, amados, a gente está se acovardando. Às vezes, amados, o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, e a gente já está assustado achando que é o leão, e não é. Às vezes, amados, o inimigo só está querendo nos assustar. Ele foi e fez o que ele sempre fez, abriu a janela, se virou em direção a Jerusalém, vou orar e acabou a história. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Interessa se está dia bom, se está dia ruim, se eu estou na bênção, se eu estou na luta, não interessa o que está acontecendo. Todos os dias, 3 vezes por dia, eu paro tudo. E eu vou fazer o quê? Diga, me pôr de joelhos. Dependência. É se prostrar, é reconhecer, e existe um Deus que é soberano. Como a palavra diz, por esta causa me ponho de joelhos. Por qual causa você tem se colocado de joelhos? Por qual causa você tem se prostrado diante do Senhor? Aí a segunda coisa, amados, que a Bíblia vai dizer, e ele, diga, orava. Orai sem cessar. Não ora só quando a coisa está boa, ou quando a coisa está ruim, ora em todo o tempo. E aí ele diz assim, e dava graças, em tudo dai, e não é só nas coisas boas. Aprenda a dar graças a Deus nas lutas. Por quê? Porque quando a luta vem, amados, é oportunidade para Deus operar mais um milagre na tua vida. É isso que eu e você precisamos entender, amados, quando as batalhas se levantam na nossa vida. Quando uma batalha, amados, se levanta na nossa vida, é a oportunidade, amados, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na nossa vida. Por quê? Porque quando vem a batalha e Deus nos dá a vitória, o nome dele é glorificado. Então, amados, não lamenta pela luta, glorifica a Deus e assim, Deus, agora faz a tua parte. Amém? Por isso que ele fez isso, amados, como era de costume, o que ele sempre fazia, e ele se coloca diante do Senhor. Ele se coloca e ele busca ao Senhor, ele faz aquilo que ele era acostumado. Agora, amados, presta atenção numa coisa. Ele poderia ter deixado de orar. Não poderia? Tinha um decreto. Seria morto. Ele poderia ter parado de fazer o que ele estava acostumado a fazer. Ele poderia ter dito, não, agora não é hora de lutar, agora não é hora de lutar, de orar, agora não é hora de buscar Deus, vou ter que esperar Deus 30 dias de férias e depois a gente retorna. A pergunta é, amados, o que hoje está te parando? O que hoje está te separando da presença de Deus? O que hoje, amados, está tirando do centro daquilo que Deus tem para a tua vida? Coloca para nós lá Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Não interessa tudo que eu estou passando.
seja na angústia, na tribulação, na provação, eu sou mais do que vencedor. Ele diz, por meio daquele que nos amou. E ele termina dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Não permita, amados, que nada nem ninguém te separe, te afaste da presença de Deus. Pastor, eu me entristeci na igreja, vou parar de ir na igreja. Ah, é? O fulano olhou para mim com a cara amarrada, o senhor grita demais, a irmã fica com as mãos para cima, o café estava amargo, bota açúcar. Ah, mas o açúcar não era um açúcar muito caro. Às vezes, amados, a gente está arrumando 1001 desculpa para sair da presença de Deus. Ah, mas é que tem aquele irmãozinho lá que a gente não se dá muito bem. E como é que você espera ir no céu? Se vai os dois, chega os dois na porta lá ao mesmo tempo. Deus vai olhar assim, e aí? Vocês vão resolver aí ou os dois vão descer lá para baixo? Porque como é que a gente vai ir para o céu se eu estou de mal com o irmãozinho na igreja? Como é que eu vou querer ir para a vida eterna? Como é que, amados, eu quero que o Senhor faça tudo na minha vida, mas eu estou esperando uma oportunidade para sair da presença dEle? Ah, mas é que hoje está frio, pastor. Ué, tira uma férias de 4 meses, mais ou menos, que é o nosso inverno, e depois tu volta. E aí a gente vai entender o que a Bíblia diz, o que Jesus diz. Tomara que a volta do Senhor não se dê num sábado, o que ele está dizendo? Por causa da religiosidade do povo, ou no inverno. Porque pensa numa coisa boa, é essa hora, tu está em casa, perto do fogão a lenha, comendo uma sopinha, uma comidinha quentinha. É ou não é bom? É bom, eu não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso. Mas eu vou fazer isso depois, vou fazer amanhã. Hoje não, hoje eu vou estar na casa de Deus. Se eu saio da minha casa para ir trabalhar com frio, por que eu não posso sair da minha casa para vir à casa de Deus? Por que para Deus, amados, a gente sempre tem as desculpas? Por que para Deus, amados, mas não dá por causa disso, porque eu trabalho, porque eu não tenho tempo, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Mas tudo tu vai lá e faz. Aí quando chega para Deus, aí tu não pode. Mas eu quero que Deus rasgue o céu e me abençoe. Ah, eu não quero passar por luta, eu não quero passar por provação, eu não quero nada. Mas quando chega na hora de buscar, também não quer nada. Aí se torna o crente do momento. Qual é o crente do momento? Diga, o crente reborn. Olha, amado, vou dizer, a coisa está feia. Sim, mas tem gente que não ora. Tem gente que não jejua. O reborn, bom, o reborn eu não come mesmo. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem gente que não vem na igreja. Como é que se chama? Crente reborn. Faz nada. Mas quer ser o quê? Cuidado, mimado, ter tudo na mão. Vê se não é o crente reborn. Aí aqui, amados, nós estamos olhando e Paulo está dizendo, não interessa, nada vai me separar do amor de Cristo. Não interessa o que vai acontecer. Eu posso estar com luta, eu posso estar com dificuldade, eu posso estar com crise financeira, não interessa, eu posso estar com dor de barriga, mas eu vou para a igreja. Quantas vezes, amados, a gente faz um monte de coisa não podendo, e quando chega na hora de Deus a gente negligencia. O que hoje, amados, está parando a tua fé? É minha mulher. Sabe que é muito chata. Esse homem é um ogro. Casou? Agora aguenta. Rói a corda até o fim. É ou não é? Quem é que escolheu para você? Foi você? Então aguenta. Por isso que eu não escolho para ninguém. Eu escolhi para mim. Estou feliz do jeito com quem eu escolhi. Glória a Deus. Só que eu quero que você entenda isso. O que hoje é desculpa, ou o que hoje está te afastando da presença de Deus? Porque muitas vezes, amados, a gente não está vivendo o que Deus quer, o que Deus tem para a nossa vida,
Porque a gente está deixando qualquer coisa nos separar do amor de Cristo. Aí a gente não se mantém fiel. Aí a gente não anda na presença de Deus, mas quer que tudo dê certo na nossa vida. É possível? Não. Amados, às vezes as pessoas acham, mas coisa ruim era a época da lei. Eu não acho. Pastor, mas se alguém era pego em adultério, era morto na hora. Olha o que diz na graça, se tu olhar com intenção, tu já está adulterando, aí está lascado. Nós saímos da lei, amados, e a graça ela nos favoreceu, mas o caminho ficou mais estreito. Mas hoje, amados, nós temos um acesso livre. Esse acesso se chama Jesus Cristo. Basta eu e você nos mantermos nesse caminho e tudo vai dar certo. Por pior que seja, por maior que seja a luta. Amém? Vamos lá, porque senão eu vou demorar demais. A palavra de Deus, ela segue dizendo, amados, que quando Daniel é denunciado, os fofoqueiros de plantão, cuidado com essa raça é complicado. Meu Deus do céu, tem gente que o dia que morrer é 2 caixão. Um para o corpo, outro para a língua. Vocês conhecem alguém assim? Não vamos falar. Tira esse pensamento ruim da tua cabeça. Ora para essa pessoa se converter, para Deus encolher a língua, cortar a língua fora. Não precisa bater no marido. Não, é no mosquito. Não, porque eu falei e disse, ela começou, tá, mas era no mosquito. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém? Os fofoqueiros de plantão foram lá contar para o rei, Daniel lá, não está nem aí para o teu decreto. Está lá de joelho dobrado, prostrado, orando ao Deus dele. E aí, amados, agora, Dário sabia quem era Daniel. E agora eu quero que você preste atenção nisso. E a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu com a notícia. Por quê? Porque ele gostava de Daniel. Ele sabia que Daniel era homem sério, era homem honesto, era homem de Deus. Só que agora o decreto pegou Daniel. E ele não podia revogar o que ele mesmo tinha falado. Então ele tinha que se fazer cumprir. Então ele manda chamar, traz Daniel lá. Coloca para nós o versículo 16. Volta lá e coloca o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve o quê? Continuamente, que ele o livre. Olha que interessante. O rei criou o decreto, manda chamar, manda jogar, mas ele diz, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livre. Sabe o que é isso, amados? Sabe o que é isso? É alguém que ainda não conhecia o Deus de Daniel, mas sabia o Deus que Daniel servia. Tem pessoas que ainda não conhecem o teu Deus, mas só estão te observando. Estão observando a tua fé, estão observando a tua vida, estão observando a tua caminhada. Às vezes tem gente que a gente acha que não está prestando atenção, mas estão prestando atenção. Como é que essa pessoa consegue? Como é que consegue se manter fiel no meio da luta, no meio da provação, está dando tudo errado e a pessoa ainda continua, como assim? E está lá de longe só observando. O que o rei disse? Que o teu Deus te livre. Ele sabia, amados, ele ainda não conhecia, mas ele sabia o Deus que Daniel servia. As pessoas, amados, que eu e você conhecemos, elas têm que conhecer Deus através da minha vida e da sua. As pessoas, amados, elas têm que olhar para nós e não nos enxergar. Elas têm que olhar para nós e dizer assim, nossa, Cristo está nessa pessoa. Isso aqui é um homem de Deus, isso aqui é uma mulher de Deus. Pode ter os defeitos que for, mas é homem de Deus, é mulher de Deus, porque santo aqui ninguém é. Só a Dona Maria lá, que é Maria dos Santos Nogueira. Amém? Mas o resto, amado, tudo lascado. Só que quando as pessoas olhar para mim e para você, amados, quem elas estão vendo? Elas estão nos vendo ou elas estão vendo Cristo? Quem elas estão enxergando quando olham para nós? Quem é que o rei Dário enxergava quando olhava para Daniel? Ele enxergava o Deus de Daniel. Ele conhecia o Deus de Daniel? Não, mas ele enxergava quem? O Deus de Daniel. Por isso, amados, que nós precisamos entender e compreender isso, que a situação era difícil, era, mas Deus estava preparando tudo. Aí, coloca lá o versículo 18,
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em... Ué, mas o rei não era persa? Olha que interessante. O rei era persa e agora vai para o palácio, passa a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, porque ele não tinha motivo para se alegrar, e o sono fugiu dele. Por quê? Porque Daniel estava na cova dos leões. Ele sabia, amados, quem era Daniel, e sabia quem era o Deus de Daniel, através da vida de Daniel. Ele passou a noite fazendo o quê? Clamando ao Deus de Daniel, que ele ainda não conhecia. Você está entendendo? A fidelidade de um homem começa a mudar um coração de um homem, de outro. Aquele rei que não conhecia, perdeu a noite, você acha que ele ficou fazendo o quê? Deus de Daniel, cuida dele lá. Deus de Daniel, proteja eles lá. Eu não sei como, mas Deus de Daniel, faça alguma coisa pelo teu servo. Ó, o teu servo te busca continuamente, faz alguma coisa pelo teu servo. Amados, é quando eu e você entendemos isso, não adianta eu ficar, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Para de murmurar e vai orar. Às vezes, amados, a gente perde tanto tempo reclamando, murmurando, olhando para os problemas, olhando para a situação difícil, ao invés de baixar os nossos joelhos no chão, dobrar o nosso coração na presença de Deus e clamar ao Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Por isso, amados, que a Bíblia vai seguir dizendo que no outro dia, quando o dia amanhece, ele vai e corre em direção aonde Daniel estava. Por quê? Porque ele queria saber se o Deus de Daniel tinha agido. Ele queria saber, amado, se o Deus de Daniel tinha feito alguma coisa com Daniel. E aí o que acontece? Coloca lá o versículo, vai lá para o 21. Vamos pular para o 21. Daniel respondeu, ele perguntou, né? E Daniel respondeu, que o rei viva. Olha a palavra que ele deu, ele não falou nem dele. Ô rei, estou bem. Não, ele disse que o rei viva eternamente. Olha o versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra. Às vezes, amados, a gente precisa entender isso. Andar com Deus é não fazer nada de errado com Deus, e também com o próximo. Não foi isso que Jesus nos ensinou na cruz? Jesus não resumiu a palavra de Deus nisso? Ele diz, ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, tudo. Deus em primeiro. Aí ele diz assim, mas ama o próximo, como a ti mesmo. Aí agora Daniel chega e diz assim, eu fui considerado inocente diante de Deus e diante do Senhor. Tem gente que se considera inocente diante de Deus, mas está em pecado diante do próximo. Amados, com Deus não adianta eu estar meia boca. Não adianta eu estar fazendo uma coisa certa e para o outro lado errado. Daniel chega e diz assim, eu estava bem diante de Deus e estava bem diante do Senhor. Você acha, amados, que se Daniel tivesse feito alguma coisa errada em relação ao rei, Deus teria livrado ele? Porque Deus é justo. Amém? Agora Daniel diz assim, eu estava bem lá e estava bem contigo. Tudo quites. É isso, amados, que eu e você precisamos olhar para a palavra e entender o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia vai dizer, se quiser colocar o versículo 25, estamos finalizando já. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Mas e o que já tinha acontecido com quem tinha feito a armadilha para Daniel? Lembra? O que aconteceu? Quer que eu volte ali para você ver? A Bíblia vai dizer que ele... os filhos, as mulheres, e jogaram na... E antes que eles caíssem no fundo, os seus ossos já tinham sido esmagados. Não.
morreu os filhos e as mulheres. Você consegue compreender isso? Aquilo que você faz determina o que acontece com a tua família. A tua fidelidade com Deus traz fidelidade e bênção para a tua família. Mas a tua desonestidade com Deus traz maldição para a tua família. Aqueles que prepararam, viram eles, os seus filhos e as suas mulheres serem devorados. Então cuidado, porque a partir do momento que você tem família, você é responsável pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, você é responsável. Quando você atrai a bênção de Deus, todos são abençoados. Mas quando você atrai a maldição, todos são amaldiçoados. Por isso, amados, que a gente precisa entender, nós precisamos caminhar em retidão diante do Senhor. Por isso que o rei ele vai dizer que a paz lhe seja multiplicada, mas os inimigos já tinham sido devorados. E aí agora, amados, nós vamos ver na sequência, coloca o versículo, acho que é o 26. Ele fez um novo decreto, e aí olha o que ele diz, ó: em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Olha o próximo versículo. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. 28? Deixa aí o 28. Você consegue compreender o que o rei estava dizendo sobre o Deus de Daniel? Salva, liberta, faz tudo. Amados, o Deus que eu e você servimos é o mesmo Deus que Daniel servia. Este mesmo Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus, amados, que eu e você temos a oportunidade de buscar e ver os mesmos milagres acontecer. E sabe o que é mais interessante? Que Jesus Cristo disse que ainda nós veríamos maiores milagres ainda, se nós crescêssemos nele. Esse, amados, é o segredo para mim e para você, quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor. E aí o texto termina dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, mas ele não era cativo. Ele não tinha sido levado como escravo. Você já viu o escravo prosperar? Escravo apanha, escravo passa fome, é maltratado, é ou não é? Aí a Bíblia está dizendo que ele era escravo, cativo, mas ele prosperava. Por que isso acontecia com ele? Porque ele era fiel a Deus. Não interessa se ele era escravo, se ele era isso, se ele era aquilo, o interessante é que ele era fiel a Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo, o meu serviço é muito simples. Não interessa. Se Deus está na tua vida, Ele vai fazer o que Ele quer. Você pode não ser nada aos teus olhos, mas Deus sabe o que você é aos olhos dEle. Ah, pastor, mas eu sou só um servente de pedreiro. Aos teus olhos. Ah, mas eu sou só um atendente numa loja. Aos teus olhos. Aos olhos de Deus, você é especial. É isso que eu e você precisamos entender. Amados, o segredo para mim e para você, o que eu quero que você aprenda nessa noite, o que eu quero que você grave no teu coração nessa noite é: vale a pena ser fiel. Vale a pena, amados, nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Vale a pena, amados, eu e você crermos no Senhor. Independente da situação, independente daquilo que eu e você estamos vivendo ou passando. Amém? Vale a pena ser fiel. Vale a pena se manter na presença do Senhor. Pastor, mas está dando tudo contra. Não interessa. Se mantém firme. Se mantém na presença. Não te distraia. Não para. Não te afasta. Se mantém no foco. E aí você vai ver, amados, o que Deus vai fazer na tua vida. Porque, amados, às vezes, a maior luta que eu e você enfrentamos, sabe qual é? Apenas permanecer na presença de Deus. Porque muitas vezes tudo que o inimigo faz na nossa vida é só nos afastar da presença dele. A presença de Deus. Quando o inimigo consegue nos afastar, ele não precisa fazer mais, porque longe de Deus o que eu e você somos? Sem Jesus Cristo, o que eu e você podemos fazer? Nada. Então cuidado, amados, muitas vezes o inimigo só está trabalhando para nos tirar da presença de Deus. Só está trabalhando, amados, para fazer com que eu e você não sejamos fiéis a Deus.
não permanecemos fiéis ao Senhor. Porque quando está dando tudo certo, é bom ser fiel, é fácil ser fiel. Mas e quando está dando tudo errado? Ah, não está adiantando. A tua fé está sendo provada. Ah, mas depois de tanto tempo. Amados, Deus prova. Depois Ele aprova. Esse é o processo. Ninguém chegou, amados, à vitória sem antes ter que ter lutado. Ninguém chegou, amados, à bênção sem antes ter passado pelo deserto. Por que é assim, amados? É porque é o jeito de Deus trabalhar. É a maneira, amados, como Deus prova se eu e você realmente somos dignos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque, amados, eu vou dizer uma coisa para você, já vai te colocando em pé. Eu já vi muita gente ser abençoada por Deus, ser curada por Deus, ser liberta por Deus, viver grandes milagres na presença de Deus e virar as costas para Deus. Eu já vi pessoas, amados, com dons, com ministérios poderosos, e mataram o que Deus deu para elas. Sabe o que é isso? É quando não valorizamos o que Deus faz por nós. É quando não reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso, amados, que muitas vezes Deus nos prova. As dificuldades, as lutas que eu e você estamos passando hoje, elas não podem ser comparadas, amados, com a glória de Deus a ser revelada nas nossas vidas. Feche os teus olhos, coloca a tua vida na presença de Deus. E ore, amados, neste momento e peça para que o Senhor trabalhe no teu coração. Peça para que o Senhor trabalhe na tua fé. E principalmente que o Senhor te ajude. O Senhor te ajude nessa caminhada, o Senhor te ajude a você se manter fiel, que o Senhor trate a tua mente, o teu coração, e que nada te desvie, que nada te afaste, que nada roube a tua fé. Que nada faça com que você desista daquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus Cristo nós te glorificamos. Em nome de Jesus Cristo nós te adoramos. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda, Pai, a nos mantermos firmes nessa caminhada. Porque não interessa, Pai, se aquilo que nós estamos passando, se é grande ou não, para o Senhor, nada é grande. O Senhor estava lá naquela cova dos leões, o Senhor estava lá naquela fornalha, o Senhor estava lá naquela caverna com o teu servo Davi, o Senhor estava lá no barco com aqueles discípulos, o Senhor estava presente em todos os momentos difíceis dos teus filhos na Bíblia. Tudo que o Senhor espera de mim e de você, igreja, é que nós nos mantenhamos fiéis a Ele. Nos ajuda, Pai, nesse desafio. Nos ajuda, Pai, nessa luta de nos firmarmos no Senhor, de nos fortalecermos no Senhor e de buscarmos ao Senhor em todo o tempo, que nós possamos, Pai, crer de todo o nosso coração. E nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, pela Tua igreja. Eu peço, meu Deus, desperta no coração dos Teus filhos uma fé inabalável no Senhor, para que a Tua bênção, Pai, recaia sobre todos, em nome de Jesus.